Eu já estudei em todos os métodos possíveis de estudo e hoje eu vou te dizer o que está valendo a pena para mim e mostrar os métodos que eu utilizei. Eu sou Vinícius Lopes, hoje aluno de medicina, e vou te mostrar como é que eu estou estudando aqui. Cara, inicialmente eu comecei utilizando o Anki. Então, como é que eu fazia aqui? Deixa eu ver se eu acho o Anki aqui no meu notebook. Inicialmente eu fazia assim, eu pegava e toda aula que eu ia assistir ou tudo que eu fosse estudar, eu estudava no livro, eu começava a fazer card. E aí fui montando esses baralhos e a intenção era de ser algo que eu utilizasse a longo prazo. Então eu iria pegar esses cards aqui e de vez em quando revisar, mas se vocês verem aqui em novo, a maioria tá em novo. Tipo, era muito difícil eu arranjar tempo para revisar. E às vezes quando eu precisava buscar uma informação específica, não era tão fácil utilizando o Anki, que eu pensava que seria algo que seria de fácil acesso. E aí eu estudei por um bom tempo utilizando o Anki. E outra coisa que eu percebia é que a produção, né, esse estudo que é passivo, a produção desses flashcards, por exemplo, tava lá, o que é tal coisa. Vou abrir aqui um aqui para dar um exemplo aqui, cara. Aconselhamento genético aqui que tem 15 cards. Se eu pegava aqui quais os 3 tipos de consulta, quais os 3 tipos que se consultam com o geneticista. E aí, tipo assim, essa produção aqui, eu meio que não aprendia muito quando eu estava produzindo, eu estava mais focado em produzir. Era um estudo passivo e acabava que isso demorava muito. Então, meu estudo passivo demorava muito e meu estudo ativo, que seria responder os cards, fazendo aqui, não sei, mas coloca aqui afetado, portador, probundo. Quais os pilares do aconselhamento genético? Não sei. E esse estudo ativo, ele acabava que muita informação inútil eu tinha que estar revisando várias vezes, entendeu? E a forma que eu encontrei de melhorar esse meu Anki aqui, cara, que um dos problemas que eu encontrava nesse estudo do Anki era que eu acabava, ou eu decorava, né? Tipo assim, eu vi esse card agora, mas se eu ver daqui 5 minutos, é meio que eu tô usando minha memória de curto prazo para responder. Então eu tinha acabado de decorar, só que se fosse esse mesmo card daqui meia hora, daqui 1 hora, eu não iria saber. Então eu usei uma memória de curto prazo para decorar esse card, respondi, mas eu não aprendi, entendeu? Então esse estudativo estava meio que eu decorava. Eu consegui resolver isso aumentando o tempo, né? Então isso aqui tu aumenta numa configuração aí do tempo. Tu consegue com que esses cards eles não fossem aparecessem tão rápido. Eu acho que a configuração natural é de 1 minuto. Então, tu vê esse card 1 minuto depois, cara, tu tinha acabado de decorar, então tu não estava aprendendo mesmo. Só que o problema foi esse. Eu demorava muito tempo na confecção desses cards e eu demorava muito tempo no estudativo, porque às vezes eu colocava muita informação aqui e essas informações, elas às vezes era algo que eu realmente tinha aprendido, mas eu acabava perdendo tempo. Algo que eu tinha já aprendido no estudo passivo, eu acabava perdendo tempo, né, nesse estudo. Então, tipo, e por mais que eu tentasse organizar, não, tem informações aqui que eu nem vou colocar, eu sentia essa perda de tempo, eu sentia que eu demorava muito mais tempo estudando do que uma pessoa normal para estudar para esse mesmo assunto, né? Então, foi aí que eu percebi, não, eu tenho que mudar isso aqui, porque realmente eu estava estudando muito e aprendendo pouco. E outro problema do Anki aqui foi realmente a necessidade de eu pesquisar alguma coisa, né? Por exemplo, eu venho aqui baralhos, né? Eu aperto aqui em painel e acho que aqui tá no painel só do baralho, né? Mas de qualquer forma dá para pesquisar aqui. E por exemplo, se eu fosse pesquisar uma informação, sei lá, inflamação, né? Quero saber alguma coisa, alguma inflamação aí de agudo, né? Alguma inflamação aguda aqui. Aparecer muito card, às vezes eu não conseguia achar realmente o que eu queria, entendeu? Por exemplo, eu quero saber a definição de inflamação aguda. Então eu tinha um pouco mais de dificuldade. Eu vi aqui tríade. Se bem que não tinha o card, né? Mas eu senti isso, né? Por exemplo, eu ia pesquisar alguma coisa, eu tinha dificuldade. Mas tu pode simplesmente chegar e botar aqui a anatomia. Tu queria pesquisar anatomia. Por exemplo, coloquei aqui a anatomia. Eu quero, sei lá, intestino grosso. Acabava que quando eu precisava de intestino grosso, ia para todas as notas do meu Anki. Então se tornava isso aqui muita coisa que não tinha nem a ver com anatomia, né? Talvez seja algo que seja fácil de resolver, mas foram esse conjunto de dificuldades que eu pensei, não, talvez não esteja valendo a pena para mim. E aí o que eu tô fazendo, né? E aí o que eu fiz de mudança aí, cara? Eu pensei em começar a anotar no caderno, né? E aí vou mostrar aqui nas minhas anotações no caderno. E cara, as anotações no caderno transformavam o meu estudo passivo em um estudo mais ativo. Tem estudo sobre isso, né? Eu não vou procurar aqui pra vocês não. Mas é comprovado, né, cientificamente, que digitar e escrever é diferente. Quando tu tá escrevendo, tu tem mais atenção no que tu tá fazendo, entendeu? Então, tu absorve mais escrevendo. E eu gostava de escrever, eu ia escrevendo, desenhando, fazendo setas. Acabava que eu ia assimilando o conteúdo no estudo passivo. E até mesmo quando eu fosse fazer um estudo ativo, vou fazer um negócio aqui por eu anotar, por mim mesmo, acabava sendo mais fácil, melhor pra mim, entendeu? Então, tipo, o caderno eu achei muito top, tipo. Só que aí apareceram os problemas dele, né? Mas vamos com calma.
Eu tenho uma pastinha aqui com assuntos estudados, né? Que foram várias formas de eu estudar. E uma delas foi essas anotaçõezinhas aqui em bloco de nota que eu acabei esquecendo de falar. Por exemplo, eu assisti uma aula e eu começava a anotar tudo aqui, né? Tentava até anotar pergunta aqui, tá ligado? Eu acho que essas perguntas eram pra Anki, né? E algumas vezes eu pegava, assistia uma aula e ia anotando tudo que o professor ia falando, porque muitas coisas, cara, que eu ia anotando, o professor ele dava em aula, só que era muito difícil eu ter acesso a essa informação. Então, tipo assim, aula de anatomia. O professor pegava uma radiografia, uma tomografia. Ele começava a explicar como é que tu entendia essa tomografia, essa radiografia, como tu entendia essas coisas, que não era tão fácil, não achava tão fácil no livro. Essa imagem aqui eu não acho tão fácil no livro, com a descrição que ele teve, pô, ensinou direitinho. Então, às vezes, essa anotação era importante para mim, para eu ter essa informação, que se eu chegasse em casa, eu não ia ter, entendeu? E se eu não anotasse, daqui 1 hora, 2 horas, eu não ia lembrar o que ele falou e acabou. Eu ia ter muita dificuldade de achar essa informação e perder muito tempo procurando essa informação, né? Mas aí, beleza, vamos voltar pro caderno. O caderno eu acho que eu comecei esse ano, né? Deixa eu ver se eu acho algum aqui do caderno. Aqui, exame físico da mama. No caderno eu fazia algo assim, né? Eu, tipo, ia colocando anotações. O que eu colocava? Anotações, tópicos que me lembrassem do que eu devo falar. Porque eu ia anotar e eu ia dar uma aula pra ninguém. Então, alguns tópicos, anamnese, por exemplo, aqui é anamnese. Peguei aqui meu caderno e eu já fiz o estudo passivo. Eu peguei aqui meu caderno e eu tô aqui na anamnese. O que eu vou pensar na anamnese? Cara, primeira coisa, li a anamnese aqui, eu já vou falar pra ti, mano. O que eu tenho que achar na anamnese? O que eu tenho que falar? Identificação. Cara, eu tô ruim aqui, né? Mas, tô ruim de memória aqui, mas, tipo assim, aquelas coisas que eram importantes ali na anamnese que eu ia tentar lembrar. E aí, caso eu não lembrasse, eu ia chegar e olhava aqui no caderno, antecedentes pessoais mamários, exames anteriores, diagnóstico, isso, eu tenho que lembrar disso aqui quando eu for tentar de novo. Aí eu tentava de novo, entendeu? Era esse tipo de estudo. Então, eu tinha feito um estudo passivo, tinha criado anotações e depois eu ia ensinar esse conteúdo. Era isso. E eu fazia nesses tópicos, entendeu? Tentava lembrar esses tópicos e não escrevia informações que eu não precisava escrever. Por exemplo, tipo, informações que eu sabia mesmo, que estava cravada aqui na minha cabeça, não anotava, né? Eu fazia essa aula, né? Eu colocava imagens também, só que aqui, como é exame físico da mama, tá meio difícil de mostrar as imagens, então eu colocava imagens do PDF. Pra tá complementando aqui o estudo, porque nem sempre era fácil desenhar. Tipo, esse aqui é o meu desenho aqui, cara. Eu nem sei que desenho é esse aqui, cara, mas era tipo isso. Então, as figuras eu precisava complementar. E aí o que foi de problema aqui nesse estudo do caderno? Cara, eu tava aprendendo muito bem, entendeu? Eu tinha esse acesso a esse caderno, então eu podia ficar... Pô, pegava o caderno, ia pra qualquer canto, eu podia ficar, sei lá, tô no ônibus. Peguei o caderno, pra mim é muito fácil de estudar, tem um acesso muito fácil. Não é tão fácil como pegar meu notebook e abrir. É porque meu notebook também tem alguns problemas, né? Meu notebook, eu preciso conectar mouse e a bateria nem sempre tá carregada, né? Então, com o caderno eu tinha isso, eu tinha muita facilidade de, pô, abrir o caderno aqui, estudar em qualquer canto, revisar em qualquer canto, e eu podia estar dando essa aula, né? Então, eu aprendia muito com o caderno. Só que começaram a aparecer uns problemas, cara. Eu tinha que levar esse caderno na minha bolsa, então eu tinha que evitar isso, entendeu? A segunda coisa, sobre o armazenamento, né? Eu acho interessante armazenar todo o meu estudo. Então, eu gostaria de ter um estudo que eu não precisasse ficar repetindo, e sim, eu ia rever as minhas anotações. Eu ia tirar as fotos do caderno e adicionar as fotos que eu printei, né, pra complementar o estudo. Só que isso era muito trabalhoso para eu estar organizando. Então, por exemplo, eu gastei em 1 mês, 2 meses, metade de um caderno de 12 matérias. 6 matérias, 120 folhas. Era muita coisa para tirar foto, muita coisa para eu ir estar transformando em PDF, muita coisa para eu estar printando, né, para complementar esse estudo. Eu ia ter que estar levando ele. Aí, por exemplo, quando aumentasse o volume, terminei esse caderno, eu ia ter que ter 2 cadernos, aí nem sempre eu podia estar levando os 2 na bolsa. Então, acabaria dando muito problema nisso. E essa organização pegaria muito tempo meu. E aí foi aí que eu passei a usar o documento Google mesmo, aqui inflamação, né? Eu consigo fazer as anotações, né? Mas não do jeito que eu gostaria, porque eu gosto muito de fazer na série, tal, fazer os tópicos. Aqui eu tô mais colocando as informações mesmo. E consigo fazer essa parte de estar ensinando. Consigo estar sincronizado com o meu celular, então às vezes eu não posso abrir o notebook em qualquer canto, mas eu posso abrir meu celular e facilita isso. Facilita eu colocar essas imagens, ó. Aqui tem a imagem que eu coloquei, então facilita. Tem pouco dessa dificuldade, que eu gosto muito de estar desenhando, escrevendo assim, ajuda muito a assimilar o conteúdo, mas é o que tá dando pra mim. Só que eu utilizo também o caderno. Como é que eu vou utilizar o caderno? Às vezes eu tô numa matéria, cara, que eu não tô pegando legal. Eu não tô entendendo legal. E aí eu tenho as anotações aqui, e quando eu vou ensinar, né,
essa parte do estudativo, eu começo a escrever. Então, eu pego a caneta e começo a escrever. Às vezes eu tô num canto que eu não posso estar, tô ali na sala de aula estudando outro assunto. Eu não posso estar, falando ou gesticulando, que pra mim facilita, né? Acaba que eu preciso fazer, de alguma forma, comunicar, né, esse estudativo, né? E a forma que eu encontro é escrevendo. Eu vou escrever o que eu sei, vou desenhando o que eu sei, transformando o que eu sei na folha de papel. Então eu acabo levando na minha mochila folha de papel para alguns assuntos que eu simplesmente preciso escrever, preciso desenhar, que facilita eu fazendo isso. E alguns assuntos, cara, eu percebi que não dá para eu aprender dessa forma aqui, né? Dessa forma de resumo aqui. Por que eu não consigo aprender dessa forma? Assuntos assim, anatomia. Cara, anatomia, tipo assim, vou vendo um monte de foto, eu tenho que identificar. Outro assunto, instrumentos cirúrgicos. São várias fotos, várias coisas que eu tenho que ir dando nome. Essas coisas realmente é um negócio de decorar, então de usar flashcards. E aí nesse momento eu uso os flashcards, né? Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu posso simplesmente pegar aqui e abrir, ó, e usar os flashcards, porque é uma forma fácil de tu aprender essas formas. Então é isso. Acabo que estou utilizando os três e, mais importante, né, que eu deveria ter falado antes, do meu estudativo, porque meu estudativo não é questão, né? Mas é também questão, né? Então eu vou explicar agora sobre as questões. Eu acho que eu vou colocar essa parte quase que como inicial, que é a parte de estudativo, porque eu não utilizo questões e sim essa forma de ensinar. Se eu estivesse estudando para um vestibular, para um concurso, eu faria questões. Então eu estudaria o assunto, faria questões. E a partir dessas questões, eu iria ver o que está errado, o que está certo, o que eu estou sabendo, o que eu não estou sabendo. E aí assim eu conseguiria, vou consultar isso aqui porque eu realmente não estou sabendo esse assunto aqui. Só que na faculdade, cara, a primeira coisa é que eu não tenho um banco de questões tão bom, entendeu? Mas eu posso fazer com inteligência artificial, posso procurar na internet. Mas a questão de tu fazer questões para um vestibular, para um concurso, é que tu consegue treinar aquela forma de questões da prova, entendeu? Tipo assim, você entende como o Enem cobra, entendeu? Tipo, você acaba se treinando para resolver questões daquele tipo. Só que eu posso até conseguir algumas questões que a forma que os professores cobram, só que é muito limitado isso, entendeu? Então acaba que eu não consigo utilizar da mesma forma, eu não consigo treinar para as formas de questões dos meus professores e de professor para professor varia muito. Então acaba que não funciona esse treinamento. E como é uma prova a curto prazo, né? Não é um concurso, um Enem que tu faz uma vez no ano ou ainda num período maior. Essas questões, elas são com muitos detalhes. Então, tipo assim, eu preciso terminar o meu estudo e saber do início ao fim todas as informações daquilo. E acaba que se eu fizesse questões, acabaria que alguns assuntos eles não passariam por essas questões. Tipo assim, um assunto besta assim, não passaria por esse assunto. Entendeu? Então acaba que para eu aprender tudo, não seria tão bom eu fazer questões. Mas eu também faço questões. Como é que eu faço as questões? Eu normalmente estou utilizando o ChatGPT. Eu mando o conteúdo, né, para ele, em PDF. O PDF tá aqui, 30 páginas aqui, é esse capítulo aqui que tu vai fazer. E eu peço para ele fazer questões abertas. Por que questões abertas? Porque eu realmente escrevo ali o que eu sei, olho mesmo que eu realmente sei. Porque questões de marcar, tu pode acertar sem mesmo saber o assunto, tá ligado? Tu vai vendo ali, essa aqui tá mais errada. Opa, eu li isso aqui, eu me lembrei, realmente eu li isso aqui em algum canto, lembrei disso aqui, essa alternativa. Questão aberta não, tu tem que escrever o que tu sabe mesmo, então, tu tem que realmente saber. Para responder uma questão aberta, tu tem que realmente saber. E aí, realmente, esse é o ponto que eu utilizo. E também uso a inteligência artificial do Google, ele faz um quizinho bem interessante, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui. Isso aqui eu aprendi com os amigos aqui da faculdade, cara, que é muito interessante o quizinho que ele faz. É quiz que fala? Acho que é quiz. Tu altera aqui para raciocínio, matemática e programação. E aí, por exemplo, eu vou pedir para ele fazer aqui um quiz, cara. Faz um quiz interativo sobre... Quiz interativo de 30 questões com 5 alternativas não óbvias de qual é a correta, com dificuldade média, sobre inflamação aguda. Normalmente eu mando o PDF sobre o capítulo, ele faz isso, né? Só que depende muito do que eu estou estudando, da necessidade que eu tenho, entendeu? Para utilizar esses métodos. Então, acaba que, dependendo do que eu estou estudando, eu mudo o método. Mas o método oficial é realmente esse, de utilizar o documento do Google. É porque eu não tenho o Word, né? Mas eu utilizaria o Word. Eu utilizo os documentos do Google e realmente, ou eu ensino ou fico fazendo algumas questões.
Entendeu? Esse é o método. Estudo passivo, estudo ativo. Tá aqui, né? Vamos ver aqui como é que funciona. Ver se eu consigo colocar mesmo, né? Fez o quizinho aqui, cara. Qual dos seguintes mediadores químicos... Ele ainda tá fazendo as questões. Qual dos seguintes mediadores químicos é o principal responsável pela vasodilatação arteriolar? Aí eu marco aqui, sei lá, estamina. Caralho, acertei no chute aqui, foi absurdo. Aí eu prossigo. Tal. E quando tu terminar esse quiz, cara, ele ainda te pergunta, tu quer que eu faça mais questão aqui? Aí tu pode fazer mais questão. Ele ainda pergunta, tu quer quantos? A dificuldade, tu quer mais fácil que essa, igual essa, ou mais difícil. Então é interessante, tu consegue fazer umas questões legaisinhas por aqui. E é isso.